Rei Arthur, um dos nomes mais icônicos da história da literatura mundial. Mas aqui vai a pergunta: será que ele realmente existiu? Seria Arthur um homem, uma lenda ou uma mistura dos dois? Desde a lendária espada Excalibur até as histórias dos Cavaleiros da Távola Redonda, a figura do Rei Arthur ganhou vida em filmes, livros e jogos que conhecemos hoje. Mas, se a gente mergulhar na história real, o que de fato encontraremos? No vídeo de hoje, vamos explorar os mistérios, as possíveis origens e a verdadeira identidade deste rei tão famoso. What? I mean Arthur. Hail, King Arthur! Hail, King Arthur! Knights, brothers in arms, your courage has been tested beyond all limits. But I must ask you now for one further trial. Bom, para descobrir se Rei Arthur existiu de verdade, precisamos voltar no tempo. Mais precisamente, à Grã-Bretanha no final do século V e início do VI, logo após a queda do Império Romano. Essa era uma época de caos e incertezas. Os romanos, que governaram e pacificaram a região por séculos, haviam partido, e no lugar deles, vários povos brigavam pelo controle da ilha. Povos celtas locais tentavam resistir às invasões saxônicas, enquanto emergiam pequenas tribos e líderes militantes lutando por poder. E foi nesse cenário de guerra e instabilidade que as histórias sobre um grande líder chamado Arthur começaram a tomar forma. Ele teria sido um herói que uniu os bretões e lutou contra os invasores bárbaros, especialmente os saxões. Mas será que há evidências históricas disso? Bom, se formos procurar Arthur nos documentos históricos da época, a surpresa é que ele não aparece em lugar nenhum. Nenhuma crônica contemporânea menciona o seu nome nos eventos daquele período. Mas então, por que acreditamos na existência dele? A resposta está em obras escritas muito tempo depois. Uma das primeiras menções a Arthur vem de um monge chamado Gildas, que escreveu sobre as batalhas contra os saxões. Mas, curiosamente, ele nunca menciona Arthur pelo nome. O primeiro texto a citar um guerreiro chamado Arthur é a História dos Bretões, escrita pelo monge Nennius por volta do século IV, cerca de 300 anos após os eventos em que Arthur supostamente viveu. Na Batalha do Monte Badon, foi Arthur quem carregou a cruz de Nosso Senhor em seus ombros, e graças a isso, os saxões foram derrotados. Mas será que podemos confiar nessas histórias que foram escritas tanto tempo depois? Ou ainda, será que Nennius estava misturando história com ficção? A lenda realmente ganhou mais detalhes e popularidade no século VII, graças ao escritor Geoffrey Monmouth. Em sua obra História dos Reis da Bretanha, ele transformou Arthur em um rei poderoso, com uma corte brilhante, sua mágica espada Excalibur e os incríveis Cavaleiros da Távola Redonda. Mas cuidado, Geoffrey admitiu que usava matérias antigas e que também enfeitou a história para torná-la mais épica. Assim, ficamos em uma linha tênue entre mito e realidade. Agora, e se Arthur não fosse exatamente um rei, mas sim um guerreiro ou general? Alguns historiadores acreditam que ele poderia ser baseado em um líder real, chamado Ambrosius Aurelius, um comandante romano-bretão que lutou contra os saxões. Já outras teorias dizem que Arthur pode ter sido um símbolo, que uniu as qualidades de vários líderes da época, transformando-os em uma figura lendária. E é claro, há também quem acredite que ele foi completamente inventado, um herói literário usado para inspirar os povos celtas em tempos difíceis. O fato é que, até hoje, arqueólogos e historiadores buscam pistas sobre a origem de Arthur, mas nenhum achado foi decisivo para provar que ele realmente existiu. Lenda ou realidade, uma coisa é certa: a história de Rei Arthur continua a nos fascinar, mesmo mais de 1000 anos depois. Mas e aí? O que você acha? Rei Arthur foi um grande herói histórico ou apenas uma figura inventada?